Senhor dia após dia, para caminhar, para prosseguir fazendo a sua vontade, porque nós sozinhos somos incapazes. E temos a oportunidade de confessar a Deus os nossos pecados, confessar a Deus as nossas fraquezas, pedir que Ele direcione as nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer. Enquanto toca uma música instrumental, você tem a possibilidade de se render diante do Senhor. E logo depois de algum tempo da música, a nossa irmã Adriana nos conduzirá, agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados. Deus querido, o Senhor que sonda e conhece o nosso coração, Pai, que sabe de cada detalhe, de cada pensamento. Tua palavra diz que antes mesmo que a palavra nos venha aos lábios, ó Deus, o Senhor já conhece toda. O Senhor conhece a intenção do nosso coração, Pai. O Senhor foi quem nos formou, o Senhor nos criou e o Senhor nos fez para que nós pudéssemos andar na Tua presença todos os dias. O Senhor nos criou para o louvor da Tua glória, Pai. E quantas vezes, Senhor, nós temos andado tão longe do Teu propósito, tão distantes, ó Deus, deste lugar especial que o Senhor preparou para nós, Senhor. Ó Deus, nessa noite, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo o quanto somos pequenos, o quanto somos frágeis, o quanto, ó Deus, somos limitados nas nossas vontades, nas nossas ações. E clamamos ao Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Traz-nos, ó Deus, de volta à Tua presença todos os dias. Cerca-nos, ó Pai, por detrás, adiante. Enche o nosso coração, ó Deus, da Tua presença. Põe em nós, ó Deus, o desejo de Te servir, o desejo de fazer aquilo que é reto perante o Senhor. Lava-nos, Senhor Deus, e ficaremos então limpos. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Abençoa-nos para que a gente possa andar na Tua presença e assim erguer as nossas mãos limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro em adoração ao Senhor. Deus, abre os nossos olhos espirituais, tira, ó Deus, a nossa limitação, para que a gente possa reconhecer a Tua voz, para que a gente possa reconhecer a Tua face, Deus, saber quem é o nosso bom pastor, que é o Senhor, e assim não nos desviarmos da Tua presença, Pai. Obrigada porque nós podemos fazer essa oração de coração aberto mesmo, sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor tem prazer em estar conosco, que o Senhor inclina os Teus ouvidos, Pai, para ouvir o nosso clamor e a nossa oração. E o Senhor nos perdoa, o Senhor nos santifica em Jesus. Glórias ao Teu nome por isso, Pai. Muito obrigado. Nós Te somos muito gratos, Senhor, porque se não fosse o Teu amor por nós, se não fosse a Tua intervenção, nós estaríamos perdidos. Mas por causa deste amor tão grande, o Senhor nos trouxe de volta e nós podemos ter vida eterna e esperança na presença do Senhor. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. É nesse espírito, então, de gratidão que nós vamos adorar o Senhor com alguns cânticos. Boa noite, queridos irmãos. A gente não está com a igreja cheia hoje, mas é um número mais que suficiente para a gente fazer um coral muito legal. É um coral maior do que a gente tem na igreja cantando regularmente aqui, né? A gente selecionou músicas bem conhecidas de melodia, de letra, pelo menos, creio eu,
para vocês cantarem junto, para a gente ouvir vocês e vocês nos ouvirem. A gente tem um momento de louvor bem legal agora, tá? Vamos cantar de pé? Pode ser? Quem puder? Enquanto toca o instrumental nessa introdução, quem sentiu o desejo de declarar ao nosso Deus louvor em frases, fique à vontade de fazer de forma bem audível, louvando e adorando o nome do Senhor enquanto o instrumental faz a introdução. Uma frase rápida, um agradecimento pelo dia, alguma coisa que aconteceu. Fiquem à vontade. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, aleluia. Bendito seja o teu nome.
sequência, nós vamos cantar pedindo para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que Deus abra os olhos do nosso coração. Nesse contexto que a gente tem olhado e não dá para não acompanhar nos jornais de tanta corrupção, de tanta coisa que está errada, você não sabe para que lado que você torce, é tanta sujeira. E por trás de um mundo tão corrupto, de um Brasil tão corrompido, a gente crê num Deus que é soberano, que tem a última palavra. E nós vamos pedir para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa ver a glória dEle por trás de tudo isso. Santo, Santo,
minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Seja agradecido, Deus. Só Tu és Deus. O Senhor é o Deus da nossa salvação, Pai. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque sobre todos é Senhor. Que isso possa ser verdade na minha vida, que isso possa ser verdade na vida dos nossos irmãos presentes aqui, Senhor. Que o Senhor seja a nossa rocha, que o Senhor continue sendo a nossa salvação nos dias bons e principalmente nos dias ruins, Senhor. Esteja sempre conosco, é o que a gente te pede. Amém. Podeis sentar. A palavra está com o pastor. Nós vamos, antes de eu compartilhar a palavra, também orar pelas crianças. Vamos ter culto infantil, amém? Professores, estão aí? Presbítero Olívio, por favor. Todas as crianças, papai e mamãe, traga seu filho aqui, pode vir com ele. Presbítero Olívio estará ministrando a palavra de Deus para as nossas crianças. De manhã, sempre lotado de criança, né? Temos poucas, mas temos. Vamos abençoar as nossas crianças. Crianças gostam de instrumentos, né? Sofia, você vai ser baterista na hora certa, querida. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas crianças lindas dessa igreja. Que o Senhor cuide delas, ó Espírito Santo, das suas mentes e corações, curando-as, restaurando-as, fazendo-as crescer, cheias de amor ao Senhor e ao seu próximo. Abençoa o presbítero Olívio, abençoa cada pai, cada mãe, também abençoa a mim, que todos nós possamos ser bem alimentados pelo
pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus, hoje e sempre. Amém. Podem ir por culto infantil. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Este é o texto que temos compartilhado hoje com a igreja, compartilhamos hoje de manhã. Alguns irmãos que estiveram de manhã já ouviram. Se quiserem ficar e ouvir de novo, para mim é uma honra, né? Mas se precisarem sair para outros compromissos, já podem ficar à vontade. Para você que está nos visitando, nós temos 2 cultos semelhantes, umas 10h30 da manhã e outros às 19h30, que é esse que está acontecendo agora, né? E de vez em quando é diferente, mas geralmente é igual. Então, por isso compartilhamos a mesma palavra, para que todo o rebanho de Deus tenha o mesmo alimento. Os que vêm de manhã, os que vêm à noite. Efésios 6, versos 10 a 20. É uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E ele escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso. E nós vamos ler este texto da palavra de Deus. Efésios 6, do verso 10 ao 20. Queria pedir a gentileza dos irmãos que tiverem suas Bíblias para lerem comigo em voz alta, numa voz só, todos nós. Leiamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho, as boas novas de salvação, foram um mistério durante muito tempo. Mas quando Cristo veio, Ele veio para desvendar o mistério. Ele é o próprio Evangelho. Ele são as boas novas dos céus para a humanidade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho, esse é o Cristo de Deus, esse é o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo viveu parte da sua vida sem conhecer este Evangelho. Mas quando ele conheceu Jesus, quando ele conheceu este Evangelho, quando o mistério foi revelado a ele, quando ele conheceu o Senhor, foi salvo, foi transformado, ele, junto com a sua salvação, ele recebeu uma missão. E a missão era, no que depender de mim, muitos outros vão conhecer o mistério do Evangelho.
O Evangelho vai deixar de ser um mistério para muitas pessoas. Quando ele escreve a sua carta à igreja em Éfeso, já tinham se passado mais ou menos 30, 35 anos da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E ele mesmo tinha pregado o Evangelho ali, e muitas pessoas já tinham conhecido esse Evangelho. Mas ele percebe que a igreja precisava ser encorajada e que ele também precisava de mais graça de Deus para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Irmãos, há 2000 anos que o Evangelho tem sido pregado. Aquela ordem de Jesus, registrada por Marcos, no capítulo 16, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ela vem sendo obedecida há 2000 anos. E graças a isso é que eu e você também conhecemos o mistério do Evangelho. O fato é que ainda há bilhões de pessoas no planeta Terra que ainda não conhecem o Evangelho. Para bilhões de pessoas no planeta Terra, o Evangelho é ainda um mistério, um segredo que ainda não foi desvendado, mas que pode ser desvendado se eu e você, se a igreja do Senhor, se todos aqueles que já não têm mais isso como mistério, já lhe foi revelado, também contar para essas pessoas. Isso é missões, isso é a pregação do Evangelho. Na conferência missionária, foi muito interessante a gente ouvir o Jim, porque, como ele mesmo disse, ele é um cara muito otimista, Ele sempre vê o melhor da igreja, o melhor de missões, e ele compartilhou o grande avanço da igreja, especialmente nas últimas décadas, Hoje, praticamente em todos os países do mundo, há pelo menos um testemunho do Evangelho. Todavia, em muitos países, há dentro de um país, muitos povos, muitas tribos, muitas línguas, e muitas dessas não têm o testemunho do Evangelho. Por isso, a necessidade de ainda a igreja continuar proclamando este Evangelho. Num país como o nosso, onde um país que não de maneira oficial, nosso país é chamado de um país, um Estado laico, porque oficialmente não assume uma religião, mas a gente sabe que predominantemente declara-se cristãos, católicos ou evangélicos. Mas o fato é que neste país chamado Brasil, lindo, maravilhoso, onde a maioria crê, pelo menos, que existe Deus, tem uma certa apreciação pela Bíblia, por Cristo, o fato é que, para muitos brasileiros, o Evangelho ainda é um mistério a ser desvendado. E pode ser desvendado se eu e você tiver a mesma decisão que o apóstolo Paulo. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou ensinar o Evangelho, eu vou conversar com as pessoas sobre as boas novas de salvação em Cristo. Mas o fato é que eu e você, nós precisamos fazer isso melhor. Precisamos fazer isso com mais intensidade, com mais frequência. E por que não fazemos, meus irmãos? Por que ainda somos tão tímidos? Por que ainda somos tão devagar na obra da evangelização? O que realmente falta para que você que já conhece o Evangelho possa proclamá-lo a tempo e a fora de tempo? Como o apóstolo Paulo orientou a Timóteo que o fizesse, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, a tempo e a fora de tempo. Esse texto que acabamos de ler nos mostra o que realmente nós precisamos. Talvez você tenha sua lista, pastor, se eu tivesse feito seminário com o senhor, eu pregaria o Evangelho mais. Se eu fizer o curso de perspectivas, eu vou pregar mais o Evangelho. Se eu fizesse o treinamento tal, ou se eu tivesse a doutrina tal, essas coisas têm o seu valor, metodologias, Mas, queridos irmãos, o que mais nós precisamos para pregar o Evangelho não é complicado, é simples, está revelado na palavra de Deus. E o primeiro fundamento, a primeira base para que eu e você possamos verdadeiramente pregar o Evangelho é simples. Precisamos ser fortalecidos em Deus e pelo poder de Deus. Você e eu não vamos conseguir pregar o Evangelho baseado na nossa própria força. No quanto que a gente conhece, quanto que a gente é inteligente, quanto que a gente já leu a Bíblia, o quanto que isso, que aquilo, a gente não vai, a gente é preguiçoso.
a gente tem medo, a gente tem dificuldade. É preciso que haja algo sobrenatural sobre nós. Até porque, se for na nossa própria força, não teremos os resultados que queremos, que Deus quer que tenhamos. Se eu pregar o evangelho na minha própria força, eu posso até converter alguém de ser um agnóstico para ser um presbiteriano, de deixar de ser um espírita para ser um evangélico, mas ele pode, mesmo deixando de ser um espírita para ser um evangélico, deixando de ser um agnóstico para ser um evangélico, ele pode estar caminhando para o inferno do mesmo jeito. Porque quem opera a salvação é o Espírito de Deus, então eu preciso pregar na força de Deus, é isso que o texto diz. Quanto ao mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Foi por isso que Jesus não deixou que os discípulos saíssem correndo para pregar o Evangelho logo após a sua ressurreição, porque ele disse, olha, eu vou para o Pai. Quando eu for, depois que eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. Então permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando o Espírito Santo desceu, que encheu os crentes de poder, diz a palavra de Deus, que eles começaram a pregar o Evangelho. E só naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus derramou o poder, se converteram e foram batizadas quase 3.000 pessoas. Nós vamos ter os lares de salvação aí, né? Muitos irmãos são comprometidos. Eu não sei quantas pessoas vão ser salvas, mas se o poder de Deus for derramado, muitas pessoas serão salvas. Amém, meus irmãos? Se nós pregarmos o Evangelho na dependência de Deus, confiando no agir do Espírito de Deus, falando, Deus, eu vou anunciar, mas é o Senhor que mexe lá com a cabeça, com o coração, o Senhor que transforma o velho coração no novo coração. E eu creio, e eu confio, e eu vou ser na tua dependência. Vai haver uma grande obra. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Olha, eu tenho uma ligeira impressão de que muitos aqui não evangelizam porque olham para a sua força, se sentem tão fracos. Olha, se você continuar olhando para a sua força, você nunca vai evangelizar, porque nós somos fracos mesmos. Mas lembre-se que o Senhor Jesus é forte e Ele está contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A questão é que, além de Jesus estar conosco, nós precisamos estar com Jesus. Por isso ele disse também, olha, ele se compara à videira e nós os ramos, e ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É preciso a gente estar firmado no Senhor, ser encorajado pelo Senhor. Então, se você é uma pessoa já servo do Senhor, peça ao Senhor que te encoraje, que dê força. Irmãos, vamos ser sinceros, a maioria dos crentes não evangelizam porque não tem coragem, tem medo da reação, medo daquilo outro. Eu queria dizer uma coisa para você, não se sinta pior, o apóstolo Paulo também tinha muito medo. Não é à toa que ele, nessa carta que nós acabamos de ler, ele fala 2 vezes para a igreja, orem para que eu tenha ousadia, intrepidez, coragem. Ô, irmão, se ele está pedindo é porque ele não tinha, vamos concordar, eu vou pedir uma coisa que eu já tenho. Mas ele pede humildemente à igreja, ore por mim, porque eu quero abrir a boca e falar com convicção. As pessoas podem até não converter, mas ninguém vai duvidar que eu creio no que eu creio, do que eu estou declarando. Então, não se reprima e não se bloqueie, não pare por causa do seu medo. Coloque o seu medo nas mãos do Senhor e fale, Deus, apesar do medo, da dificuldade, da timidez, eu vou, porque eu confio no Senhor e na força do teu poder. Amém, meus irmãos? Façam isso nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Nós precisamos ser fortalecidos em Deus, mas também para que nós possamos avançar na evangelização, nós precisamos combater o verdadeiro inimigo. E a palavra de Deus diz aqui no verso 12, que o nosso inimigo, a nossa luta, não é contra o sangue e a carne.
Ou seja, não é contra as pessoas. Você nunca deve olhar para um não cristão como se ele fosse seu inimigo. Ele não é seu inimigo. Não é porque o cara é ateu, ou porque o cara debocha da igreja, debocha de Jesus, não é porque o cara tem outra religião meio esquisita, oriental, não é porque ele é idólatra, feiticeiro. Ele não é seu inimigo. A nossa luta não é contra a pessoa, eu vou brigar com fulano, ele tem que abandonar isso, eu vou vencê-lo, eu vou lá para esmagá-lo, para humilhá-lo, porque ele vai ver quem é que está com a verdade. Não deve ser esse o espírito que nos move para a evangelização. Sim, as pessoas que ainda não amam o Senhor, eles vivem numa inimizade, na verdade, com Deus. Mas a grande verdade é que nós também vivíamos. Até que em Cristo nós fomos feitos amigos dele. E é bem verdade também que alguns olham para nós como se fôssemos inimigos. E nos tratam como tal. E agem como tal. Mas não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, a fazer o mesmo. Jesus não ensinou olho por olho, dente por dente. Jesus nos ensinou a odiar os inimigos. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Então, chegou alguém no serviço. Ah, meu Deus, fulano é da religião tal, que dá 7 pulos, que faz isso, que aquilo, que mata a galinha, que não sei o que lá. Meu Deus, eu tenho que andar com cuidado, porque meu inimigo, ele não é seu inimigo. Ame essa pessoa, ore por ele, sirva essa pessoa, testemunhe para ele. Irmãos, essa ideia de que a pessoa que não crê no Deus que nós cremos é nosso inimigo pessoal ou coletivo, é uma ideia maligna, e é a ideia que predomina hoje nos radicais islâmicos. Não é islã, não é muçulmano, é inimigo. Né? É bem conhecido, quem conhece a história do Islã sabe disso. Existem 2 formas de evangelização. Existem os muçulmanos moderados, que evangelizam, vamos dizer, como a gente, no sentido, dialogando, conversando, falando, né, mostrando o que ele crê. E existe os que evangelizam na bala, né? O aceita ou morre. O aceita ou morre. Né? Mas nós não podemos nem concordar com isso, nem fazer o mesmo. Né? Devemos olhar, inclusive, para essas pessoas com um olhar de misericórdia e de graça, porque não são nossos inimigos. Isso pode acontecer, às vezes, dentro de casa. Às vezes, um cônjuge olha para o outro que não é convertido, como se ele fosse o próprio inimigo, e não é seu inimigo. Nem seu filho, nem seu pai, não é seu inimigo. Né? A gente está passando por um momento aqui na igreja, eu gosto de compartilhar para a igreja estar na posição certa, que é a oração, dependência de Deus, saber que há embates, né? Mas nós estamos com o nosso congresso sobre família, marcado para 25 e 26 de junho. É um congresso em parceria com a primeira Igreja Batista, a nossa igreja, a Igreja Batista, o Luz da Noite que está organizando. E nesse congresso, o tema geral é família, mas nós vamos discutir a questão da ideologia de gênero, que é uma questão altamente debatida aí na mídia. Só que todo o debate que a gente vê, a maior parte dele, 99,9%, é com fundamentos antibíblicos. Anti-tudo, né? Antiético, é bem complicado. Anti-família. E nós vamos estudar isso à luz da Bíblia, com a psicóloga, a doutora Marisa Lobo, que vai estar com a gente, né? E aí, essa semana, uma psicóloga, amiga nossa, que trabalha aí com o pessoal dessa área da psicologia, falou: olha, pastor, não vou te negar, não. Quase toda semana, lá no meu setor de trabalho, o movimento de LGBT está lá pressionando a gente para ver se a gente faz alguma coisa contra. E eles falaram: se a gente não fizer, eles vão fazer. Eles vão fazer beijaço na hora do evento, vão fazer se inscrever. Aí hoje eu estava conversando com a Débora na hora do almoço, e ela falando assim: pastor, e se eles fizerem um negócio desse dentro na hora lá? Se muitos falaram que vão se inscrever e vão fazer. Eu falei assim: olha, aí ela teve uma ideia, eu tive outra. Vamos ver o que vocês acham das ideias que eu e Débora tivemos.
Ela falou assim, se eles fizeram um beijaço gay, diz ela que vai estar do lado do Hudson, ela vai beijar o Hudson. Falei, então, eles fazem beijaço gay, ela vai fazer um beijaço hétero. Né? Eu falei assim, não, eu sou um pouquinho mais crente, eu vou dobrar meu joelho, vou levantar a mão e vou orar com força, né? Vou orar porque a nossa arma é espiritual, eu vou orar por eles, porque, irmãos, não são nossos inimigos. Precisamos ter ódio por essas pessoas, devemos ter compaixão, dó. Essas pessoas, assim como tantos outros seres humanos, estão desesperadamente carentes, querendo ser amadas. Só que elas estão enganadas, recebendo uma proposta que não é do verdadeiro amor, né? Um amor que vem, entre aspas, que vem por um viés totalmente sinestésico, totalmente sensual, que dura alguns segundos e que destrói e corrompe ainda mais. Mas, na verdade, o que essas pessoas mais querem é atenção, é serem amadas, pessoas que as amem verdadeiramente. E a igreja precisa amar essas pessoas verdadeiramente. É por isso que a gente vai fazer as oficinas, né? É por isso que a gente vai para a Orla, é por isso que a gente faz um seminário pensando nesse negócio. Porque se a gente quer ser bem-sucedido na evangelização, precisamos combater o verdadeiro inimigo. E o verdadeiro inimigo não são as pessoas. O verdadeiro inimigo se chama Satanás. Diabo, carcará, sanguinolento, lapeta, o que você quiser dar o nome lá. Inimigo de nossas almas. A Bíblia é clara. Apóstolo Pedro escreve sobre esse inimigo e ele nos alerta de maneira assim enfática. Olha, cuidado, sejam vigilantes. O diabo, vosso adversário, vosso inimigo, ele sim anda em derredor procurando quem possa tragar. Ficai firme, porque estando firmes, vocês vão vencer. E Tiago também fala isso, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É só você ficar na sua posição de servo, de amor, de respeito, de oração. É só você ficar na posição que Deus colocou, ele acaba fugindo. Você não tem que fugir de nada. Você quer evangelizar, você está comprometido a evangelizar, pode evangelizar. Vai ter oposição do maligno? Vai. Isso aí não tem jeito, irmãos. Toda vez que alguém fala assim, eu vou evangelizar, eu vou falar do amor de Jesus Cristo, vai ter oposição do inimigo. E você vai ter que lutar contra essa oposição do inimigo, mas vai ter que lutar da maneira certa. Mas o segredo básico é resistir. Você não tem que fugir do páreo, você não tem que fugir da evangelização, você tem que permanecer nela. Quando a gente permanece, tem uma hora que ele não dá conta e ele vaza, porque Deus é maior. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, é o Senhor Jesus. Então, persevere e lute. Mas para a gente lutar contra o inimigo, é preciso que a gente tenha as armas certas. E aí eu vou entrar no terceiro fundamento para a evangelização. Se eu e você quisermos ser bem-sucedidos na evangelização, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Está aqui no verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, o inimigo prepara cilada até dentro da igreja, na porta da igreja. Uma vez eu já contei isso aqui, tive uma experiência horrível, né? Um culto maravilhoso, Santa Ceia, né? Igreja lotada, e eu morava em frente à igreja nessa época, morei 6 anos em frente à igreja, nunca mais, viu? A última, né? A igreja é uma bênção, morar em frente à igreja não é uma coisa muito legal para o pastor, não. E eu ia fazer uma viagem após o culto, saí do culto correndo e tal, e lá da janela do meu quarto eu vi a igreja, era no 2º andar, e eu estava literalmente tirando o terno, trocando de roupa e tal, porque eu ia pegar um avião para viajar para São Paulo ainda aquela noite, e daqui a pouco eu ouvi uma gritaria, um berreiro na porta da igreja, uma briga na porta da igreja, e um presbítero que tinha acabado de distribuir aceite, tinha quebrado a cabeça de uma pessoa. Estou falando sério, foi desse jeito, e um homem de Deus, não era um homem do maligno, não. Mas o que aconteceu? Um ex-namorado da filha foi lá e começou a agredir a filha, e na hora de defender a filha, ele não pensou 2 vezes, né? Meu filho, tem minha filha, e você já era, partiu a cabeça dele, quase morreu, não morreu não, graças a Deus. E eu tive que descer correndo para poder acudir e tal, pelo amor de Deus, separa dali, separa daqui.
Irmãos, a cilada do diabo estava armada na porta da igreja. Na porta da igreja. Irmãos, todas as pessoas que amam o Senhor, levam a obra de Deus a sério, sofrem ataques do inimigo. Fica esperto, fica esperto. O inimigo está sempre armando ciladas. Mas você pode ser livre de todas elas para a glória de Deus. Só que você precisa estar atento. Às vezes esse lado é dentro da nossa casa, às vezes é no trabalho, é na rua. Revista-se de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ô, gente, todo crente, de qualquer jeito, de qualquer denominação, sendo qualquer jeito, ele vai ter um dia mau, um dia difícil, um dia onde o inimigo perturba. Mas diz a palavra que quando a gente se reveste da armadura de Deus, a gente vence, e depois que acaba aquela tempestade, nós estamos inabaláveis. Mas é preciso estar revestido da armadura de Deus. Hoje, quando eu levava Gabriel para fazer a prova, o simulado lá da escola onde ele estuda, aí passaram 2 motoqueiros assim, correndo com uma brasa assim, né? E aí um deles me chamou a atenção porque estava com uma roupa muito esquisita, né? E ele assim, parecia uma tocha humana, assim, um camarada todo, uma roupa igual, mesma cor, colorida, né? E eu, assim, eu nunca tinha visto assim pessoalmente, eu tinha visto na televisão, imagino que deve ser alguém que faz motocross, alguma coisa assim, né? Era uma roupa assim, daquela tipo assim, que você pode cair pelo chão e você não rala, a roupa é muito boa, né? A roupa protege pra caramba, pelo menos a parte da pele fica tranquila, né? E aí eu pensei comigo, ele está indo para um lugar, então ele colocou a roupa adequada para aquela situação. Tenho certeza que ele não anda assim 24 horas por dia em todo lugar que vai, né? Irmãos, a gente precisa colocar a roupa certa para evangelizar, e a roupa certa é a armadura de Deus. E aqui ele descreve a armadura de Deus. Não tem nada a ver com a nossa roupa, né? Olha o que diz aí. Ele vai alistar algumas peças desse vestuário aí. Primeira coisa é o cinto da verdade. Eu já vi, por exemplo, pessoas querendo evangelizar, mentindo. Eu já vi. Não vai dar certo. Mentindo mesmo, enganando o esposo, enganando o filho, querendo arrumar. Querida, pode parar. Se você quer vai evangelizar, cinge-se, coloca o cinto da verdade. Verdade da palavra, verdade das escrituras. Não vai com balela, não. Fala a verdade. Ah, mas vai ficar ofendido. Fala a verdade. Não fala mentira. Calçai os pés, vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça era uma peça da roupa do soldado romano que protegia toda essa parte aqui, ó, principalmente o coração. Então a espada podia até vir, mas dificilmente, se a couraça fosse boa, a espada entrava. Podia quase entrar, mas ficava muito difícil. Proteger o coração, proteger as emoções, proteger a sua fé. Irmãos, a nossa justiça é o Senhor, amém? Jeová inicia a nossa bandeira, é a nossa justiça, e nós precisamos andar sempre justificados pelo sangue de Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem justiça própria não vai fazer boa evangelização. Venham para a igreja presbiteriana, venham se converter, sejam maravilhosos como eu, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, aquilo, porque eu vou na madrugada, porque eu sou pontual. Isso não é vestir a couraça da justiça. Isso é vestir uma justiça própria, fina, porque a pessoa vai ver o quanto de problema que você tem. Mas quando você vai confiar na justiça do Senhor, se alguém falar assim, mas você não é perfeito, você vai dizer, não sou perfeito mesmo, não. É por isso que eu sou de Jesus, porque eu me lancei nos braços dele para ele me aperfeiçoar, para ele me curar. Você não precisa ser perfeito para evangelizar. O que você precisa é ser lavado no sangue de Jesus, porque é ele que nos justifica. Teve uma época que eu ficava assim, muito atento à questão de batalha espiritual. Acho que todo mundo passa por essas coisas, né? Onde eu sabia que tinha alguém endemoniado, eu ia, porque eu queria
participar da sessão de descarrego. Eu ficava de olho, assim, eu tinha uns 18 anos nessa época, eu estou com 48, então tem 30 anos atrás. Não, dos meus 18 até os 22, antes de ir para o seminário, eu ficava atento a todo o movimento, né? Eu gostava muito de assistir, sabe qual? Os programas da Igreja de Deus e Amor, Davi Miranda. Mas nossa, tinha muita expulsão de demônio pelo rádio, né? Eu só parei de assistir um dia que ele falou assim: demônio, você gosta da igreja presbiteriana? Aí o demônio falou assim, diz ele, né? Gosto, porque que o povo lá, as mulheres vestem assim. Aí eu parei de assistir. Não dou conta, aí não dou conta. Esse demônio aí é mentiroso, não é verdade. Mas quando eu ia muito mesmo. E eu tive experiências incríveis e verdadeiras, verídicas, de Deus. Irmãos, mas eu confesso assim que eu ia, às vezes, com medo, porque eu sabia que eu não era perfeito. Até que um dia eu entendi o seguinte: eu não expulso o demônio baseado na minha justiça própria. Eu expulso o demônio no nome de Jesus. Então, toda vez que eu sabia que eu ia enfrentar uma situação dessa, eu falava: Senhor, às vezes era um dia que eu tinha falhado com Deus, tinha me aborrecido o coração do Senhor, eu falei: Senhor, eu estou indo ali para orar para aquela pessoa, e eu sei que eu não estou, tão 100%, mas eu quero dizer ao Senhor que eu estou chateado, entristecido, arrependido, e eu sei que o Senhor me justifica pelo poder que há no teu sangue, perdoa o meu pecado, me usa. E eu ia com alegria. Então, não tinha medo se o demônio ia falar: mas de manhã cedo você fez isso. Eu fiz mesmo, só que Jesus já perdoou, já me justificou, sai agora, sai batido. E pronto, acabou. Não tem que ter medo, irmãos, porque nós estamos, quando estamos vestidos da couraça da justiça, não tem que ter medo de ninguém. Temos que simplesmente ir confiado na justiça de Jesus. E aproveito e falo para a pessoa: realmente sou falho mesmo, mas é por isso que eu busco ao Senhor, para que Ele cada dia me santifique. E vamos para frente. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é o Evangelho da paz, não é o Evangelho da guerra. Então, vamos aprender a viver e proclamar o Evangelho que traz paz, que promove a paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Só para exemplificar, naquela época não tinha, lá tinha um escudo. Mas qual o escudo mais poderoso hoje do cinema mundial? É do Capitão América. Gente, aquilo apaga tudo, nada pega, O cara joga uma bomba, um míssil, ele para no escudo. É mais ou menos isso, Irmãos, o escudo da fé é muito mais poderoso do que o escudo do Capitão América, amém, irmãos? Pode vir um míssil do inferno, mandado por Satanás, mas se você confia no Senhor, 1000 cairão ao teu lado, à direita e à esquerda, e você não vai ser atingido. Você não precisa bloquear, parar de servir, fazer a obra. Vai na fé, meu irmão. Confia que Deus vai fazer a obra. Vai lá, fala do amor do Senhor, ajuda as pessoas. Vai na fé do Senhor, que essa fé poderosa que Deus te deu vai apagar todas as flechas incendiárias do inimigo. Tomai também o capacete da salvação. Gente, capacete em qualquer época, naquela época e hoje também, protege o que é a cabeça, o cérebro, a mente. Como nós precisamos proteger nossa mente. Eu não sei você, mas eu posso falar de mim mesmo. Eu sirvo ao Senhor desde 7 anos de idade, mas eu só fui entender a questão da certeza da salvação lá pelos 18 anos, mais ou menos, que eu fui entender que eu não precisava duvidar mais de minha salvação. Irmãos, depois que eu coloquei o capacete da salvação, nunca mais eu tirei. Para a honra e para a glória de Deus. Aconteça o que acontecer na minha vida, já há 30 anos para a glória de Deus. Eu posso ter passado por uma tragédia, mas a minha salvação é inabalável, porque ela não repousa em mim, ela repousa no Cristo, ela repousa no Senhor, e aconteça o que acontecer, eu caminho. Mas às vezes na nossa caminhada a gente perde a alegria da salvação, o entusiasmo, e a gente precisa então renová-la, porque
quando eu renovo a alegria da minha própria salvação, eu fico animado para compartilhar essa salvação com outras pessoas. Eu quero contar, eu quero compartilhar, eu quero dividir aquela coisa boa, né, que aconteceu comigo, né, na minha vida. Eu quero que as pessoas saibam, eu estou feliz, estou satisfeito. Né? Não é assim nas coisas materiais, qualquer coisinha que você comprou um vestido novo, né, você vem e tal, no dia que a colega pergunte, né, comprei, onde você comprou? Você, um vestido novo, hein? Se for da igreja há muito tempo, todo mundo sabe, porque o povo da igreja, todo mundo conhece os vestidos, né? Não, vai ter o casamento agora dia 21 de abril, o Marco está no meu pé. Eu não vou nesse casamento com os meus vestidos. Toda a igreja conhece os meus vestidos, né? Falei, calma, querida, né? Aí, beleza, então vem lá o que a gente vai fazer. Eu nem sei porque eu estou falando mais do vestido, eu perdi agora, mas enfim. Fui muito longe, né, meus irmãos? Mas o Espírito Santo sabe aí, ele vai completar isso. Ah, sim, está falando do capacete da salvação, da gente, da alegria. O que eu queria falar é o seguinte: quando a gente está com uma coisa nova, a gente quer compartilhar. Uma coisa boa, a gente quer contar, a gente quer compartilhar, quer que as pessoas saibam. Um carro, um vestido, uma aquisição. Irmãos, não há bem maior do que a nossa salvação. Vamos contar para o mundo todo que Deus fez por nós, em nome de Jesus. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E a espada é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Então, não tem como a gente evangelizar sem a palavra de Deus. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, decore versículos, abre a Bíblia, marca e vá comunicar o Evangelho do Senhor Jesus. É o que eu espero que aconteça agora. Então, 3 coisas eu já falei, só falta uma. Primeiro, nós precisamos ser fortalecidos no poder de Deus, para que nós possamos evangelizar e proclamar o Evangelho. Segundo, combater o verdadeiro inimigo. E terceiro, revestir-se de toda a armadura de Deus. E a quarta coisa é simples: orar, orar, orar e orar. É isso que está aí no verso 17. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Não tem como, irmãos, a evangelização é feito muito mais de joelhos do que de pé. Quando você gasta tempo com Deus de joelhos, Deus te capacita para estar de pé diante das pessoas e falar do amor dele para as pessoas. Depender de Deus através da oração. Revestir-se da armadura de Deus através da oração. Assim, não é assim que a gente faz todo dia: levanta, se organiza, troca de roupa e vai para o trabalho. Ou você vai para o lazer, ou você vai caminhar. É assim espiritualmente, todos os dias. Fala: Senhor, obrigado pela armadura que o Senhor me deu. Nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, eu me renovo na palavra, na justiça do Senhor, na verdade do Senhor, na graça do Senhor, na salvação do Senhor. A armadura Deus já te deu, o que você precisa é usá-la. É mantê-la limpa, lubrificada, colocar sempre, renová-la. Por isso que fala revestir, revista novamente, vista quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. E isso se faz por meio da oração. É por meio da oração que nós nos enchemos do Espírito Santo e de coragem, de poder, de intrepidez. A Bíblia conta que Pedro e João tinham sido presos. E a igreja ficou com medo. Aí, Pedro e João foram presos, quem será o próximo? E aí, eles resolveram fazer o quê? Orar. Bom, já que eles não tinham coragem para sair e pregar o Evangelho, porque eles estavam com medo de serem presos, eles começam a orar: vamos orar. E eles oram. E eles falam do medo deles, falam: Senhor, concede-nos coragem, concede-nos autoridade, e vai orando. E diz a palavra que, depois de um certo tempo, o lugar tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem e intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oração. Como alguém já disse, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Na verdade, o poder já está em nós disponível, mas ele é acionado quando a gente ora. É como
vai ali, ó, quando você clica ali no interruptor, acende. Quando você se conecta em Deus, através da oração, esse poder que já está dentro de você, ele é renovado, ativado, fortalecido, e você vai em frente. Eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. O que falta para você proclamar o Evangelho? Nós temos 19 casas que vão fazer o trabalho de lar de salvação. Mas quem sabe você ainda pode começar um lar de salvação na sua casa ou na casa de um amigo. Pode começar, independente. Ó, o material está ali. Ó. Nós temos um vídeo lindo ali, 2 vídeos, 2 filmes, um para criança e um para adulto. Eu quero autorizar qualquer membro da igreja que quiser pegar para passar no condomínio, passar com seus familiares, de graça. Nós compramos 50 filmes de criança e 50 filmes de adulto. Se for para você evangelizar, você não precisa nem dar o nome, nem pagar. Pegue ali, quando acabar o culto. Reúne a criançada do condomínio, passa o filme. Tem um material lá de salvação, está ali, pegue de graça, não deixe. Só tem uma tristeza, se esse material ficar encalhado ali. Mas se você pegar e usar para comunicar o amor de Deus a alguém, vai ser a nossa alegria, a alegria do Senhor. Mas mesmo que você não participe do projeto especificamente chamado Lar de Salvação, evangelize da maneira que Deus lhe der oportunidade. Onde você estiver, há tempo e há fora de tempo. O que está faltando? Né? Espero que não falte nada. E se estiver faltando, que nessa noite Deus complete. Amém, meus irmãos? Queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui conosco, também os presbíteros que estiverem presentes, para celebrarmos a ceia. A ceia do Senhor é um sacramento. Sacramento é um símbolo, mas sacramento também fala de uma realidade espiritual. Esse pão e esse cálice não vão fazer muita diferença no que diz respeito à nossa alimentação física. São pequenas porções, mas há um valor espiritual nos sacramentos. Há uma alimentação espiritual. E nossa oração é que enquanto nós comemos o pão, tomamos o cálice, celebramos a ceia, Deus te encha de poder. Deus te revista da armadura dele. Deus te faça forte contra o verdadeiro inimigo. Deus te leve a uma vida de dependência dele por meio da oração. Queria que a gente gastasse um tempo orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor, pedindo discernimento ao Senhor, para que nós possamos, assim, sermos úteis nas mãos do Senhor. Bom, acho que os presbíteros fizeram greve. Vieram todos de manhã, né? Eu esqueço de fazer escala, eu não faço escala de presbítero, né? Eu só faço escala de louvor e tal, do pessoal que faz louvor e tal, do diáconos, né? Diáconos presentes, quem está aqui diácono? Então os diáconos presentes, por favor, venham me ajudar. Por favor, Felipe, Marcelo, quem mais está aqui presente? Gabriel está na sonoplastia, se conseguir largar a sonoplastia, vem, se não conseguir, fica. Precisamos de 4 pessoas, pelo menos. Né? Obrigado, Marcelo, obrigado, Felipe, Gabriel. Temos algum presbítero que visitando a gente hoje, alguma outra igreja? Levanta a mão, vem cá nos ajudar, presbítero. Temos, acho que temos não? Você não é presbítero, não? Presbítero? Vou ter que eleger mais presbítero. Hã? Ah, o presbítero Olivo está lá em cima. Vamos fazer justiça ao presbítero Olivo. Né? Maravilha. Então, vou fazer o que eu fiz uma vez só aqui, né? Como o presbitério não descobriu, não brigou comigo, vou fazer de novo. Ninguém conta, hein? Vou chamar a irmã Ana Arlete agora para poder distribuir a ceia conosco. Da outra vez eu chamei, acho que a Geise e a Diva, né? A nossa diva. Agora eu vou chamar outra diva, que é a Ana Arlete, por favor. Vamos distribuir a ceia conosco nessa noite. A irmã Ana Arlete, para quem não conhece, é uma serva de Deus já por muitas décadas, né? Não que ela seja tão de idade, né? Mas já tem algumas décadas, né? E uma coisa linda, assim, que marca a vida da irmã Ana Arlete, chegou o presbítero, mas só fica dando negócio, ela não vai sair embora, não. Ela só fica. É que ela tem muitos discípulos de Jesus que ela ajudou
né, a edificar, né? Inclusive pastores, né? Pessoas que ela discipulou, pessoas espalhadas por esse Brasil afora. Então, é muito digno que ela esteja aqui conosco. Nós vamos orar neste momento, e eu queria que você fechasse os seus olhos e conversasse com o Senhor um minutinho aí, silenciosamente, para que você participe da ceia com alegria, confesse os seus pecados. Peça perdão ao Senhor, conserte a sua vida no altar de Deus agora, é hora para isso. A Santa Ceia não é para te afastar do Senhor, é para te aproximar. Pelo sangue de Jesus, nós somos aproximados. Basta que você seja humilde, basta que você reconheça que só Jesus pode perdoá-lo, restaurá-lo, transformá-lo, libertá-lo. Converse com Deus. E se você é membro do corpo de Cristo, membro da igreja, está em comunhão com a igreja de Jesus, você deve participar conosco. Se você for de outra igreja evangélica, pode participar também, é bem-vindo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel a nós, fiel a Ti mesmo, Deus, ao longo desses anos, desde toda a eternidade, ó Pai. O Senhor tem sido fiel ao Teu amor por nós, mesmo nós sendo tão falhos, tão imperfeitos, pessoas que carecem, ó Deus, de mudanças comportamentais todos os dias da nossa vida. Deus, nós não sonhamos, ó Deus, com perfeição nessa terra, mas nós sonhamos, ó Deus, em viver na eternidade perfeita com o Senhor, ó Pai. Nós sonhamos crescer cada dia na presença do Senhor. Deus, glorifica o Teu nome mais uma vez aqui nessa igreja, essa comunidade tão pequena, Deus, que preza pela palavra, pela sã doutrina. Eu te peço, ó Pai, que nesse momento de ceia, ó Deus, seja um renovo, ó Deus, para os que são membros comungantes aqui, ó Deus. Seja um estímulo para a nossa fé, ó Deus. Seja estímulo para os que ainda não são membros comungantes, ó Pai. Para os que ainda não se decidiram por uma vida formal com o Senhor, ó Deus. Uma vida oficial no corpo de Cristo, ó Deus. Nós sabemos que o caminho, conforme o Senhor orientou na palavra, é o batismo. E a parte do batismo, ó Deus, é o acesso à ceia do Senhor, Deus. Eu te peço, ó Deus, que não seja simplesmente um ritual, ó Pai, mas que seja algo que fale aos nossos corações dia a dia. O Senhor sabe os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, ó Pai, as nossas iniquidades, ó Deus, coisas que a gente nem conhece, de problema que a gente tem, o Senhor já sabe, ó Pai. Mas é por isso, ó Deus, porque o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, rico em perdoar, ó Deus, maravilhoso em operar obras, curas e maravilhas em nossas vidas, é que nós nos achegamos a Ti, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que quando nós somos membros da igreja, ó Deus, nós somos parte integrante do corpo de Cristo. É uma das maneiras pelas quais, a única maneira, aliás, Deus, nós vamos estar firmes com o Senhor, ó Deus, crendo que só o Senhor é por nós, ó Deus. Se o Senhor não está conosco, ó Pai, não vale a pena. Se inútil vai ser, ó Deus, toda a nossa vida, ó Pai, todo o nosso ganho lá no trabalho, todos os nossos lucros na empresa, ó Deus, todos os nossos sucessos acadêmicos, ó Deus, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não for o primeiro, tudo isso não tem muito valor, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, como igreja do Senhor, a vivenciarmos a ceia do Senhor dia a dia. No nome de Jesus te oramos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que eu falei dos presbíteros, próximo domingo, pela manhã, nós teremos investidura de 3 novos presbíteros e de 7 diáconos. E aí nós vamos passar a fazer a escala dos presbíteros para ser, né? Eu assumo toda a responsabilidade, eu é que não faço a escala, tá? Então não tem nenhum problema. Glória a Jesus, nós vamos cear com alegria nessa noite para a glória do Senhor. Se você vai participar, você podia ficar em pé para nos ajudar na distribuição dos elementos, tomá-los, segurem em suas mãos até que possamos comer juntos o pão e o cálice, celebrando a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Enquanto recebemos os elementos, vamos adorar o Senhor cantando. Vai 2 de cada lado, assim até o final.
te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Jesus. Serviu. Glória a Deus. Alguém foi esquecido? Levante uma de suas mãos. Jesus fez duas declarações. Primeiro ele tomou o pão e declarou: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Em seguida ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Então, queridos irmãos, comamos e bebamos. Vamos ficar em pé toda a igreja, vamos continuar adorando, cantando aquele que é digno. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado por nos ajuntar aqui, teus filhos, para adorá-lo na beleza da santidade do Senhor. Obrigado porque cada encontro com o Senhor nos revela, nos descortina o trono de majestade do Senhor, que nos governa, que nos lidera, que nos fortalece, que nos reveste de poder, que nos faz forte contra o verdadeiro inimigo de nossas vidas e que nos faz depender do Senhor diariamente por meio da oração. Ó Deus, cuida deste povo, desta igreja. Senhor Deus, ajuda-nos a viver uma vida digna neste planeta Terra. Ó Deus, se o inimigo tem preparado alguma cilada contra qualquer pessoa aqui, rogamos agora que o Senhor repreenda Satanás em nome de Jesus. Que o Senhor dê vigilância aos teus filhos, dê sabedoria, dê, ó Deus, dependência do Senhor. Ó Deus, que eles possam ser revestidos da armadura de Deus. Senhor, eu não conheço o coração de cada um, a situação espiritual, mas se alguém aqui não tem usado bem essa armadura, nós suplicamos ao Espírito Santo do Senhor, que este irmão, neste momento, ó Deus, possa perceber esta arma espiritual que o Senhor lhe deu. Ó Deus, realmente, ó Deus, renova, revista, cinge o teu povo agora com o cinto da verdade, em nome de Jesus. Não deixa que a mentira prevaleça na vida de ninguém, porque o pai da mentira é o diabo, mas o Senhor é o Deus da verdade. Senhor Deus, eu clamo pela couraça da justiça sobre a igreja presbiteriana de Jardim Camburi. Caminhamos servindo ao Senhor, não porque somos os melhores, nem porque temos boa doutrina, nada disso nos justifica. O que nos justifica é a graça, o amor e o sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos ficar, ó Deus, caminhar e vencer esta batalha, ó Deus, também, ó Deus, com os sapatos do Evangelho da Paz. Ó Deus, nós queremos caminhar e vencer nesta batalha, ó Deus, erguendo o escudo da fé. Se alguém aqui está com a sua fé enfraquecida, fortalece a fé dessa pessoa em nome de Jesus, para que nenhum dardo inflamado, ó Deus, destrua este irmão, esta pessoa. Deus amado, se alguém aqui tem dúvida da sua salvação, ou perdeu a alegria da mesma, ó Espírito de Deus, o Senhor que concede essa certeza, é o Senhor que renova a alegria de ser um salvo no Senhor, para que assim, com esta alegria, ó Deus, com essa certeza de salvação, reparta esta alegria com outras pessoas. Ó Deus, clamamos que o Senhor nos faça, ó Deus, mais bons, ó Deus, espadadistas, ó Deus, pessoas que possam ó Deus, manusear a espada do Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, que é a palavra de Deus, essa espada que nos defende, essa espada que nos leva, ó Deus, além, em nome do Senhor, que possamos ter amor pela palavra, compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, é a nossa oração nesta noite, é a nossa gratidão, e queremos, ó Pai, cremos que essas próximas semanas, através do Lar de Salvação e por outros meios, nós vamos proclamar o Evangelho do Senhor, e que vidas serão salvas, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja, aonde ela for proclamar o Evangelho do Senhor. Essa é a nossa confiança, e é assim que caminhamos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso querido Pai, e a consolação do Espírito do Senhor, seja com o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Você pode se sentar. Deus te abençoe, te dê uma semana muito especial, em nome de Jesus. Abre, Senhor.